Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: sabemos que nos convertemos quando a vontade de Deus passa a ser a nossa. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa conversão é um processo de convencimento. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu escuto os louvores, os devocionais, quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu evangelizo. Então, isso dentro de mim cria uma percepção muito mais aguçada da presença do Espírito Santo. Os meus pensamentos, eles estão alinhados com as coisas que Deus ensina, então o pecado já não é mais uma opção para a minha vida. Aquilo que eu pensava antigamente, a forma que eu me divertia, as coisas que eu fazia, aquilo já não me atrai mais, já não me atenta mais, já não parece um caminho ou uma solução. Porque hoje eu tenho consciência que todas aquelas coisas pesavam dentro do meu coração. E foi justamente isso que eu confessei a Deus, as coisas que eu entreguei para Ele levar para longe de mim, aquele sentimento de busca, de sempre estar procurando alguma coisa, de sempre precisar de alguma coisa, de nunca estar satisfeito com nada das coisas que eu tinha. Só que eu preciso entender que Deus, Ele não é o que eu acho. Deus é a obediência, Deus é o amor, Deus é o Espírito, Deus é a felicidade, Deus ele é invisível. E existem diversos atributos e qualidades de Deus que Ele mesmo se referencia daquela forma. Deus não é o que eu penso, não é da forma que eu quero, não é nada dessas coisas. Quem vai me amoldar, quem vai me ensinar a estar perto de Deus é a palavra e é o Espírito Santo. E isso só é possível com arrependimento. Porque sem arrependimento, ainda que eu escute a palavra de Deus, é aquela parábola das sementes que caem à beira do caminho. Ou vai cair no meio da pedra, ou vai cair no meio dos espinhos, ou vai vir a preocupação, ou Satanás vai vir e vai tirar tudo de mim. Então não adianta eu consumir a palavra se não for para colocar numa terra fértil. E a terra fértil é o quê? É o arrependimento. É onde eu reguei com as minhas lágrimas. É onde eu não quero mais aquilo para a minha vida. É onde eu deixo o sofrimento lá de lado. E eu tenho que ter uma escolha, mas eu também tenho que entender que o reino de Deus não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor ela diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino de Deus, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. De quem são essas palavras? De Jesus Cristo. E o que Jesus ele está nos ensinando? Que não basta saber o nome dele. Não adianta ficar falando: vai com Deus, que Deus abençoe, que Deus isso, que Deus aquilo. Isso não muda a vida de ninguém. Isso não garante a salvação de ninguém. E o que a gente encontra na maior parte do tempo são pessoas desse jeito. Pessoas que conhecem o nome de Deus, mas não têm temor por Deus. Temor não é ter medo, temor é ter respeito.
É tratar Deus como se fosse alguém que está vivo, não alguém que está morto. Deus não é aquele que nós vamos encontrar no dia do julgamento, mas é aquele que caminha conosco até esse dia. Você vai chegar lá como? Na presença de quem? Fazendo o quê? Hoje, você talvez não tenha fé para acreditar que isso seja uma verdade. Talvez a gente olhe a história de Jesus e fale, isso daí nem sei se tem mesmo. Será que teve mesmo? Nós estamos no ano 2025 depois de Cristo. Há 2025 anos atrás alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu, você aceitando ou não. Então não é a minha inteligência, não é o que eu acho ou a alucinação que eu tenho que determina o que existe ou não. O que existe é o que está na palavra. Vai passar todas essas coisas que existem aqui nesse mundo, mas a palavra ela vai permanecer porque ela é a verdade. Então, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Adianta eu saber o nome de Deus? Não adianta. Então, esse processo de conversão é o tempo que eu passo me convencendo que Deus existe, me convencendo que não existe outro caminho, me convencendo que eu sou pecador, me convencendo que eu preciso perdoar, porque é perdoando que se é perdoado. Eu preciso dessas coisas, eu preciso. Se eu quiser sair do estado de escuridão, eu preciso dessas coisas, para que as alucinações elas parem na minha cabeça, para que eu pare de sentir medo, ansiedade, preocupação, aflição, angústia e todos esses sentimentos negativos que normalmente nós sentimos, mas nunca questionamos qual é a razão e qual é a origem de tudo isso que está acontecendo em nós. Então, se eu já descobri que não basta saber o nome de Deus para mim poder entrar no reino de Deus, o que mais que eu preciso? O que é necessário, Senhor Jesus, para que eu entre dentro do reino de Deus? Mas somente quem faz a vontade do meu Pai. A vontade de Deus ela é soberana. A vontade de Deus precisa ser a minha vontade. E se converter é saber se submeter à vontade de Deus. E Deus ele pediu o quê? Para que eu amasse Ele sobre todas as coisas, de toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, e o próximo como a mim mesmo. E amar o próximo é o quê? É buscar meus interesses no próximo? É ajudar para parecer que eu sou uma boa pessoa? Ou o próximo é qualquer pessoa que precisa de ajuda? Eu não ajudo as pessoas porque elas merecem, porque eu também não mereci ajuda. Se for parar no meu crivo de merecimento, nós estávamos todos condenados. Mas é a misericórdia e a graça de Deus que nos alcança, sendo pecadores e sendo maus, mas no arrependimento. Eu dou espaço para que Jesus ele possa trabalhar dentro do meu coração e que a vontade de Deus comece a ser seguida através da minha vida. Quando aquele dia chegar, que dia é esse? É o dia do julgamento, é o dia da segunda vinda de Jesus Cristo, é o dia onde a gente vai ver se o nosso nome está no livro da vida ou ele não está. É o dia que tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós pensamos, vai ser colocado na mesa. E no final vai existir uma decisão, não por dó, mas por mérito. Porque se eu obedeço à vontade de Deus, se eu faço aquilo que Deus coloca dentro do meu coração, Jesus ele apaga as transgressões, ele tira tudo aquele passado nebuloso que eu vivi e começa a colocar eu em outro lugar, numa posição de servo, numa posição de alguém que ajuda as outras pessoas a encontrarem o Senhor, a viverem em paz, sem brigas, sem discussões, tentando a todo custo trazer a luz ao mundo. Porque nós temos a luz? Não. Porque Jesus está dentro do nosso coração, influenciando as nossas atitudes. Então eu preciso olhar aquele tempo onde Jesus era para mim um banco de uma igreja. E a maioria se cega nisso, elas não conseguem sair desse loop, dessa alucinação, achando que Deus é a igreja, e é só aquilo.
Então, se eu quero estar perto de Deus, é só aquilo. Não importa se eu entro dentro do meu quarto e choro, não importa os pensamentos suicidas que eu tenho, não importa que eu tenho vontade de ficar buscando pornografia o tempo inteiro, não importa o que acontece na minha vida, parece que nunca tá bom. A pessoa sempre está complementando com alguma coisa. O sentimento nunca está bom. Ou ele bebe, se ele tá bebendo, ele tem que fumar. Se ele tá fumando, ele tem que pôr uma droguinha. Se tá usando droga, tem que pôr isso. Depois não tá bom e põe um remédio. Vai lá enquanto uma pessoa faz o que quer fazer. Não tá bem, vai pro banheirinho, vai consumir... Cara, e começa isso o tempo inteiro, a gente só vai engatilhando uma coisa na outra. Tanto que tem festas que começam, não fala, o after, vamos para não sei não. Cara, não encontraram. Não estão satisfeitos e nunca estarão. E tem um ponto aqui de ruptura. A hora que acabar o dinheiro, acabou a fuga. Aí pronto, aí não tem. E não adianta. E não adianta. Então vai chegar aquele dia. E nesse dia as pessoas elas vão querer fazer o quê? Justificar. Porque quando eu não tenho uma vida correta, eu quero ficar explicando por que eu sou uma vítima. Eu quero mostrar por que aquela pessoa é malvadona e eu sou uma pessoa boa. Porque as pessoas elas estão me usando, como se você não usasse as pessoas, como se você não abusasse das pessoas, como se toda vez você fosse um coitado. A gente tem que sair dessa máscara. Eu não sou coitado, eu sou um lixo. E sendo um lixo, a misericórdia de Deus ela faz muito mais sentido para mim do que alguém que se diz religioso. Eu sou um lixo. E não tem problema, se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que Paulo fala, dentre todos eu sou o pior. E tá tudo bem. Porque quando eu coloco a culpa em mim e eu me converto, eu deixo de obedecer aquela velha vida para obedecer uma nova vida ao lado de Deus. Eu deixo de sentir aqueles sentimentos negativos e tristes para sentir coisas novas que antes eu não sentia e nem sabia que existia. Eu deixo de não ter um sorriso para começar a ter um sorriso sincero. Quando eu comecei a me converter, eu lembro que eu encontrei uma amiga minha lá em 1900 e bolinha. Ela olhou para mim e me fez uma observação só. Você tem um sorriso tão bonito. Eu te conheço há tantos anos, mas parece que eu nunca te vi sorrindo. Eu sempre te via muito doido, eu sempre via isso, eu sempre via aquilo, mas encontrar você assim bem, sorrindo, é novidade para mim. A mudança, ela vem de dentro para fora. Não é só nos momentos, é o tempo todo. A batalha, ela existe? Ela existe. Mas com Deus do nosso lado, tudo é possível. Veja que algumas pessoas, elas chegaram lá e elas vão começar a justificar. Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, não anunciamos a mensagem de Deus? E pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres? Então era uma pessoa que ela estava servindo o quê? Nada, ela estava pegando o nome de Jesus e jogando na frente. Será que aquela era a vontade de Deus ou é a vontade dela? Quantas pessoas não estão dentro da igreja e não têm vocação? Mas elas estão lá porque elas fizeram um curso. Então, nos dias atuais, se eu quisesse me tornar um pastor, é só fazer um curso. Eu não preciso ter vocação, isso não precisa ser do meu chamado, não precisa ser nada. Não precisa saber se aquilo é da vontade de Deus ou não. Então a vocação, ela nasce. Você acha que eu escolhi, que lá atrás eu pensei, falei, não, eu vou pregar a mensagem de Deus. Nem em Deus eu acreditava. Não, eu vou ajudar as pessoas, eu vou começar a comprar a Bíblia para as pessoas. Cara, vou dar Bíblia para quem? Vou dar Bíblia para ninguém, é para mim. É no meu copo, entendeu? É no meu bolso. É na minha conta que eu quero. Não, hoje é para os outros. Então, quando Deus ele te chama, ele te capacita. Lembra sempre disso, e evangelizar faz parte, mas nós evangelizamos porque nós estamos obedecendo à vontade de Deus, nós estamos obedecendo o Espírito Santo, e não pegando o nome de Jesus e simplesmente fazendo as coisas, olha como eu sou, eu expulso o demônio, olha, cara, isso é vaidade. E no final, tudo isso adiantou alguma coisa? Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Adiantou expulsar demônio? Adiantou conhecer a palavra de Deus? Adiantou saber o nome de Jesus? Não adiantou. Por quê? Porque se eu não obedeço, é a mesma coisa que a gente olha lá no comecinho de tudo, Adão e Eva. Deus pediu, olha, não comam do fruto dessa árvore. Não obedeceram, foram expulsos
do paraíso. E por que eles foram expulsos? Porque ao invés de reconhecer a culpa e pedir desculpa, né, se arrepender, não. Foi um começar a colocar a culpa no outro. A culpa foi da mulher que tu me destes, a culpa foi da cobra que conversou comigo, e é isso. E adiantou alguma coisa colocar a culpa em alguém? Não adiantou nada. E a nossa vida, desse jeito, não adianta nada. Se eu continuo não conseguindo fazer a vontade de Deus, eu vou morrer dessa vida e vou chegar lá e Deus vai falar que Ele não me conhece. Porque aqui vem um ponto que talvez a gente tenha dificuldade de entender. Se eu não estou seguindo a vontade de Deus, se eu não estou na presença do Espírito Santo, se eu não oro, se eu não louvo, se eu não conheço a palavra, se eu não me confessei, se eu não entendo a gravidade do pecado, como que eu posso fazer o bem? Como que se eu não vivo a vontade de Deus eu faço o bem? Eu não faço, eu só faço o mal. E o mal muitas vezes que eu não quero fazer. Pois não faço o que quero, mas faço o que aborreço, pois já não faço o que quero, já não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E vai chegar um momento que você vai despertar e entender a gravidade do pecado. O pecado é como se fosse o vício. É aquilo que você sabe que te faz mal, o cigarro, que aquilo já tirou metade da tua saúde, que aquilo é fedido, que aquilo você gasta um dinheiro, mas mesmo assim, alguma coisa dentro de você parece que te empurra para aquilo, como se aquilo fosse mais forte que você. E aí nós podemos entrar na ciência e falar, isso é uma alteração química, é a nicotina, é não sei o quê. Você acha que essas coisas existem? Se a gente for olhar a medicina, Lázaro continuaria morto, o cego continuaria cego, o homem da mão aleijada continuaria com a mão aleijada, Jesus continuaria morto, porque não teria ressuscitado. Então, ao lado de Deus, aquilo que era impossível se torna possível. É na minha fraqueza que Deus ele me faz forte. E eu preciso, pelo menos, colocar na mesa isso como uma opção. Porque você pode falar, mas eu já tentei várias vezes, tentou sozinho. Vai se convertendo, vai mudando, vai trabalhando e vai vendo. E eu não quero que você pegue isso e faça uma promessa, eu não vou mais fazer. Porque isso não serve de nada, isso parece que você quer fazer sozinho. Mas você esteja pronto para saber, no meio dessa caminhada, existem coisas que eu vou deixar para trás. Coisas que destroem a minha vida. Coisas que não colaboram para mim poder obedecer a Deus. Você consegue ver o Espírito Santo descendo de você, você fumando um cigarrinho, ou fumando uma maconhinha, ou uma carreirinha, uma bebidinha, você sentado numa mesa do bar com a garrafa no meio, como se estivesse cultuando aquela garrafa, falando mal da vida dos outros. Cara, é isso, você consegue ver Jesus nesses lugares? Eu consigo ver Jesus pregando num lugar desse, mas não se divertindo ou buscando alguma coisa ali. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Então, se eu não faço a vontade de Deus, eu só faço o mal, porque eu só busco os meus próprios interesses. E os nossos interesses estão todos nesse mundo. Os interesses de Deus estão na eternidade, no amor, na paz e na esperança. E são as coisas justamente que nós buscamos nas pessoas. É aquilo que nós acreditamos que um livro possa trazer, que uma viagem possa trazer, uma viagem que ela é espiritual. Nossa, esse lugar ele é espiritual, vou ali me reconectar. Cara, eu não estou desligado da tomada, eu estou conectado o tempo inteiro. Eu não tenho que ir num lugar para me reconectar, porque o meu Deus é o Deus de joelho, é o Deus daquele povo que ora, no chão, com a cara no chão, chorando, entendeu? Na ausência de Deus, tudo que nós somos é isso, mas na presença de Deus nós estamos de pé. Se a gente continua lá em Isaías 55, versículos 7, 8 e 11, a palavra do Senhor ela diz assim: que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês agem. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz
o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Então Isaías era quem? Isaías era um profeta. Ele foi o profeta que profetizou que Jesus viria, sobre o sofrimento do Senhor, sobre o nascimento da Virgem. Então é legal que, quando nós lemos o Novo Testamento algumas vezes, e depois nós começamos a ler o Velho Testamento, nós conseguimos enxergar a vida de Jesus e o comportamento de Jesus diverso da palavra de Deus inteira. Então, desde lá de Gênesis, você vai passando em todos os livros, você encontra um pedacinho de Jesus, ou da palavra dele, ou da fala dele, ou do comportamento dele, ou do pensamento dele, em cada uma dessas coisas. Por isso é impossível uma pessoa, se ela fosse inventar uma história, ela ter se atentado a tantos detalhes de um livro tão longo e tão extenso. Mas quando nós queremos alucinar, nós conseguimos. Então, qual é o papel da conversão? Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver. Então a conversão, ela vai mudar a minha maneira de viver. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. Aquilo que eu tinha o costume e o hábito, eu já não tenho mais. Aquilo que me escravizava, já não escraviza mais. Aquilo que eu sofria, eu já não sofro mais. Então é uma mudança completa de estado. O que mais que ele está falando? E abandonem os seus maus pensamentos. Olha a alucinação. Os maus pensamentos. Se Deus não está nos meus pensamentos, os meus pensamentos são maus. Porque Ele sempre vai acusar, Ele sempre vai acreditar nas coisas erradas, Ele sempre vai distorcer a realidade. E lembra sempre que o diabo é o pai da mentira e toda mentira é uma ilusão. Ainda que você veja um mágico tirando o coelho de uma cartola ou fazendo umas coisas com baralho que a gente não consiga explicar, não é pelo fato de eu não poder explicar que aquilo seja a verdade. Porque a verdade por si só não precisa de explicação. Quando que eu sei que uma pessoa está mentindo para mim? Quando ela tenta me convencer com evidências, porque propriamente eu vendo não é possível reconhecer. E aí, se você não acredita, a pessoa fica brava, fica frustrada, fica magoada e puxa a cartinha. Ah, é porque Deus conhece meu coração. Então prova no teu comportamento. Prova no teu comportamento. Prova nas tuas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Agora, se eu preciso enganar as pessoas porque a verdade não está em mim, como que eu posso dar certo? Eu não vou dar certo. E tá tudo bem. Lembra sempre que tá tudo bem. Deus está te pedindo, olha, mudem, abandonem, deixa, chega, já deu, já mentiu, já fez. Ok, vamos fazer algo novo? Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. Ao arrependimento. Então eu preciso me voltar para Deus. Buscar o Senhor na palavra e não apenas no Senhor, Senhor, não apenas ficar nos jargões, não apenas achar que Deus é só aquilo que eu aprendi dentro da igreja. Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo que você aprendeu na igreja, na maior parte do tempo, não está na palavra de Deus, está totalmente descolado. Você pode questionar a mim, que está dizendo o que está na palavra, do que questionar uma pessoa que a vida inteira te enganou. E você precisa olhar o comportamento dessas pessoas. Tem sorriso? Tem mansidão? A pessoa não fica dando pedrada, não fica dando indireta, não fica olhando com olhar de cobiça? A pessoa está interessada no quê? Só quer pedir? O tempo inteiro só está reformando o prédio, é só reforma, né? A vida inteira é só reforma. Cara, eu não tenho uma igreja, eu não tenho nada. Se tivesse que pregar numa praça, na rua, dentro do supermercado, dentro de qualquer lugar que eu tivesse, fazendo qualquer tipo de coisa, eu iria pregar e para mim ali está o melhor lugar. Eu não preciso de um banco, eu não preciso de ar-condicionado, eu não preciso de banda, eu não preciso de coisa, eu não preciso de nada. Nós estamos fazendo um celular, usando um devocional, usando um celular e ouvindo um MP3 no fundo de um carro. O que tem de estrutura aqui? Sozinho, falando dentro de um carro. Só que por ser a palavra de Deus, isso muda a vida das pessoas. Porque as palavras que eu falo não são minhas. Eu não tenho palavras de sabedoria, eu não tenho palavras de vida eterna, eu não tenho nada. De mim não tem nada, o que eu tenho é o pecado só. Aquilo de bom que eu faço é o Senhor. Então nós precisamos de grandes estruturas, de grandes palcos, precisamos de paredes pretas. Não preciso de nada dessas coisas. Para que Deus ele entre na sua vida, ele só precisa da sua permissão.
e do seu arrependimento. Então, quando eu volto para Deus, Ele me perdoa, porque Ele tem compaixão de mim e me perdoa completamente. E chega um ponto que nós precisamos também aprender a nos perdoar. Porque não adianta eu ficar querendo voltar. Eu tenho que saber que tudo que eu fiz no passado, eu fiz longe de Deus. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Então, se eu estou pensando por mim mesmo, se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não estou travando essa batalha espiritual do lado de Jesus, se eu não uso a palavra para corrigir a minha vida, como que os meus pensamentos são os de Deus? Como que eu posso fazer alguma coisa boa para alguém? Sabe, dói meu coração quando eu vejo as pessoas falando: a pessoa é uma pessoa boa. Você já ouviu ela falar de Jesus? Nunca ouvi falar, mas é uma pessoa boa. Sabe por que ela é boa? Porque ela não usa droga. Ah, entendi. Só isso, não precisa mais nada. Não sendo um Zé Droguinha, a pessoa é ok. Que critério é esse, pelo amor de Deus? Não é porque ela não erra do jeito que tá. Então pode mentir que não tem problema, pode enganar que não tem problema, pode adulterar que não tem problema, pode fazer o que foi, pode tocar o terror, mas não usa droga, então é bom. É isso, é bom. Ah, não tem tatuagem, então, nossa, melhor ainda. Então já não é mais o pensamento, já não é mais a intenção, já não é mais Jesus, já não é mais... Olha para você ver a alucinação de novo. Eu não tenho problema com o passado das pessoas pecadoras. O problema que eu tenho é que ela nunca deixa de ser. É que ela nunca se arrepende, que ela nunca se ajoelha, que ela nunca dobra o seu joelho, que ela nunca confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o meu problema. É aquele que sabe o nome do Senhor, como a maioria. Sabe o nome do Senhor, mas só sabe isso. E na hora de se tratar, vai num psicólogo. Na hora de se tratar, vai tomar remédio. Na hora de procurar alívio, vai procurar no mundo. Eu não entendo. Tem alguma coisa de errada. Ou eu tenho um Deus que ninguém tem, ou as pessoas não sabem o que é Deus. E não é à toa que Jesus ele diz: olha, cuidado com os teus pensamentos, cuidado com os teus loops, cuidado com os teus sentimentos. E eu não ajo como vocês. Então, olha para você ver como Jesus ele criou uma linha. Falou: meus queridos, o que vocês fazem não tem nada a ver com o que eu faço. O que vocês querem não tem nada a ver com o que eu quero. Cada um de vocês tem um propósito que precisa servir à vontade de Deus, não é servir à vontade de vocês. Enquanto vocês continuarem buscando os seus próprios interesses, vocês vão continuar sofrendo. Agora, se vocês colocarem o reino de Deus em primeiro lugar, olha para você ver como todas as passagens, até mesmo as músicas, os refrões que nós estamos cantando e fazendo, todos eles estão extremamente alinhados. É impossível você falar de uma coisa e não relembrar outras coisas também. Assim também é a minha palavra, ela não volta para mim sem nada. Então a palavra de Deus, quando ela está dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, ela volta para Deus, porque o nosso comportamento se torna o comportamento do Senhor. E isso é a conversão. É quando eu paro de lutar mentalmente, é quando eu quebro todas as alucinações através da palavra de Deus. E o sofrimento ele já não chega mais dentro de mim. Aquela aflição ela já não vive mais dentro do meu coração, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Então a palavra de Deus ajuda a gente a agradar a Deus, a fazer aquilo que Ele quer. Sem a palavra de Deus é impossível servir a Deus. Não é só repetindo as palavras de Jesus, é preciso o Espírito Santo. É preciso que nós nos convencemos que sem Deus não vale a pena viver, que sem Deus essa vida ela não tem sentido, que sem Deus a nossa vida vai ser um conjunto de erros e vícios. Você está pronto para se arrepender? A base do evangelho é essa, é o arrependimento. Porque quando eu percebo o tamanho do mal que está dentro de mim, as expectativas, como elas eram elevadas, e como eu coloco sobre as pessoas, nossa, elas precisam me amar. Como que elas podem amar sem Deus? Quem é o amor? O que você entende por amor? Deus é o amor. Deus ele fala que a mulher tola, ela destrói a casa e a sábia edifica. Qual é a diferença? São duas mulheres. É o comportamento e o pensamento. Então o ruim não é o corpo da pessoa que às vezes você odeia. É o espírito que ele abriga. Lá atrás, o Gabriel de hoje é o mesmo. Corpo. Uma pessoa que me olhasse lá atrás e visse, eu conheço esse rapaz aí. Conhece o meu corpo, não mais o meu comportamento.
Aqueles que viram o meu comportamento lá atrás não reconhecem o meu comportamento hoje. Porque antes eu era destruição, hoje eu sou a vontade de Deus. Então é mais fácil a pessoa encontrar Jesus em mim que encontrar alguém lá do passado. Ah, porque você gostava disso, você gostava. Que bom, você está usando um tempo que é passado. Já não gosto mais. Antes você fazia e já não faço mais. Uma completa mudança da mente. É exatamente isso que Deus propõe. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu permito que Deus mude a minha mente e o meu comportamento. E que Jesus ele esteja comigo. Amém? Sabemos que nos convertemos quando a vontade de Deus passa a ser a minha. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é através da misericórdia de Deus que nós vamos alcançar a sua graça. Que o Senhor ele possa nos perdoar, nos guiar, nos direcionar, que Deus possa nos dar sabedoria, que nós possamos fazer um compromisso diário com Deus, de todos os dias buscar a sua presença e servi-lo, ajudando outras pessoas a conhecerem o Senhor como nós conhecemos. Que a esperança possa ser o nosso guia. Que o Senhor ele seja o nosso pastor e que ainda que a gente ande por um vale das sombras da morte, nada temeremos. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.